Vamos lá, vamos responder as dúvidas de vocês. Hoje eu tô pegando dúvidas que vieram pelo Instagram. A partir de agora, se esse quadro der certo, vou pegar perguntas também que vocês fazem aqui nos comentários. Então, o vídeo de hoje é um vídeo para você deixar dúvida, deixar pergunta aqui no comentário que, quem sabe, eu seleciono a tua dúvida e a tua pergunta para um próximo vídeo. E, dito isso, quando você deixa a tua dúvida aqui no comentário, em vez da minha caixinha lá do Instagram, eu vou ler o nome do teu usuário aqui. Você vai ser exposto. Lá no Instagram eu mantenho a sua identidade secreta, porque chega na minha caixinha, a hora que eu divulgo, eu não divulgo quem mandou a pergunta e não vou expor você aqui no YouTube também. Dito isso, algumas perguntas que me mandaram aqui na minha última caixinha são bastante interessantes, mas eu queria, antes de começar a fazer essas respostas, dizer para você, se você não me conhece, olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário e a sua dúvida, que assim o YouTube identifica que você gosta de Bíblia e de teologia, que é o tema desse canal aqui. Quando o YouTube percebe isso, ele passa a te indicar mais vídeos desse tipo também, tá bom? Então, faz isso que você se beneficia, o seu feed vai ficar um pouquinho mais limpo. E se você acompanha o nosso trabalho há algum tempo, cara, você pode, quem sabe, se tornar um membro aqui do canal e ajudar a gente a chegar ainda mais longe. Tem um botãozinho aqui, seja membro. Se você for membro, talvez eu responda a sua dúvida com preferência, quem sabe? Não sei, se a dúvida for boa. Dito isso, algumas perguntas que vocês me mandaram. Vamos começar aqui. Tô imitando o Bibo e o Ryan Santos, que eu não recomendo muito. Às vezes ele fala umas coisas interessantes, às vezes não, né? Mas o Bibo é bom, o Bibo eu recomendo. Vai lá em Bibotalk, que é legal. Certo? Então vamos lá, algumas dúvidas aqui. O que você acha da Bíblia de Genebra? Bíblia de Genebra versus Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada. Bom, nenhuma dessas duas Bíblias de Estudo é a minha Bíblia de Estudo de preferência no dia a dia, que eu uso, embora eu tenha as duas aqui comigo, tá? Eu considero elas boas, eu as considero boas. Vou até colocar o link delas aqui na descrição, caso você seja a pessoa para quem elas se destina, porque elas têm público-alvo, tá? Talvez esse público-alvo não seja eu, mas elas são boas naquilo que elas se propõem a fazer, tá? Eu tenho outras opções para o meu dia a dia. No meu dia a dia, quando eu vou dar uma olhada numa Bíblia de Estudo, ou eu uso a New Oxford Annotated Bible, que é uma Bíblia em inglês, ou eu uso, se for no Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica traduzida com notas pelo Robert Alter, ou eu uso a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Bíblia de Estudo NVT, também agora que tem a Filament, eu estou usando bastante, são as que eu uso, são as do meu padrão de utilização, tá? Dito isso, Genebra, eu usei por muitos anos, e ainda considero uma boa Bíblia de Estudos, e NAA é também boa, diferença entre as duas, tá? A Bíblia de Estudo NAA, ela é baseada na ESV Study Bible. Ela tem uma Bíblia de Estudo padrão estrangeira, assim como a Genebra também tem, que ela traduz as notas e os artigos e tal. Ela é mais completa do que a Bíblia de Estudos de Genebra, tá? E ela vai ter mais artigos no final, do ponto de vista de mapas ela é mais rica, ela é uma Bíblia de Estudo mais completa do que a Genebra. Dito isso, lado a lado, quando eu olho os comentários de nota de rodapé, comentário da passagem, né, para aquele uso cotidiano da Bíblia de Estudo, que você não está lendo ali os artigos, os excertos no final da Bíblia e tudo mais, que a NAA tem mesmo, a hora que você olha os comentários ali embaixo, eu comumente vejo mais utilidade no que está escrito nos comentários da Bíblia de Genebra. Dito isso, as duas foram produzidas, tanto a ESV Study Bible quanto a Bíblia de Genebra, que tem as suas versões em português como NAA e Bíblia de Estudo de Genebra, ambas foram produzidas por grupos majoritariamente calvinistas ou calvinistas integralmente.
a ESV majoritariamente calvinistas, a Bíblia de Estudo de Genebra só por calvinistas, né? E esse viés vai aparecer ali da seguinte maneira: mais implícito na NAA e mais explícito na Bíblia de Estudo de Genebra. Minha orientação: se você é um presbiteriano, IPB ou IPI, Bíblia de Estudo de Genebra, os comentários eles são melhores, não vai ferir a tua linha doutrinária, pelo contrário, vai reafirmar aquilo que você geralmente vê na sua igreja. Agora, se você tem algum tipo de problema com o calvinismo, saiba que essas Bíblias elas têm uma orientação implícita ou explicitamente mais reformada. E vai exigir de você fazer uma peneira um pouco melhor para você saber o que você está lendo ali. No meu caso, que eu sou presbiteriano, não tem problema nenhum, uso as duas, não tem problema. Ah, Vitor, por que você migrou para Thomas Nelson, para a Bíblia do Sul Thomas Nelson? Cara, ela é a mais completa, sem sombra de dúvida. E as outras que eu mencionei, com exceção da Filament, a Filament é a mais prática, telefone celular. E elas são mais de uma pegada de teologia bíblica que não lida tanto com essas questões sistemáticas como Genebra e a NAA, tá? Agora, quando você tem uma praticidade maior na Filament, mais completa na Thomas Nelson, e nas que são em língua inglesa, você tem algumas questões mais críticas e de tradução que eu acabo preferindo, tá? Dito isso, NA e Genebra são boas bíblias de estudo que eu recomendo para públicos específicos. Os links estão aqui na descrição, tá? Eu migrei delas para outras. A NA nunca foi uma bíblia de preferência minha. Eu tenho ela aqui, ela é boa, mas não foi uma bíblia de preferência minha. Mas ela é boa, ela é boa. Se você gosta da ESV e dos caras que fizeram a ESV, você vai gostar da NA. Essa é uma boa maneira de você escolher a tua Bíblia de estudo, tá? Que mais que a gente tem aqui? Olá, Vitor. O Kenner Terra segue a teologia progressista? Não, isso é uma coisa que você pode perguntar para ele, não para mim. É ele quem responde pela teologia que ele segue. Que mais que nós temos aqui de interessante? Cara, bastante pergunta aí que vocês me mandaram. Qual a sua opinião sobre o anglicanismo? Poxa vida, esse aqui é um negócio legal. Por que é um negócio legal? Porque o anglicanismo, ele é provavelmente o conjunto denominacional mais plural que nós temos no ambiente evangélico, tá? Ou no ambiente protestante. Dentro da igreja anglicana, você tem um monte de correntes. E dentro dessas correntes, existem aquelas às quais eu nutro maior simpatia, e aquelas das quais eu me distancio um pouco mais. Então, quando você olha para o J.I. Packer, quando você olha para o Michael Bird, quando você olha para o Tom Wright, quando você olha para Gafcon, para essas alas, que são alas mais evangelicais e próximas da teologia reformada, dentro da igreja anglicana, claro que eu vou ter um diálogo doutrinário muito maior do que quando a gente está falando das alas mais liberais da igreja anglicana, mais progressistas da igreja anglicana. Então, eu tenho essa admiração pelos anglicanos no que diz respeito a saberem conviver dentro dessa pluralidade de ideias sem uma quebra de unidade. Isso é uma coisa, sim, admirável, é um incentivo ao diálogo, a sentar e conversar. E dentro do anglicanismo eu vou nutrir uma maior simpatia por aquelas expressões do anglicanismo que são mais próximas da teologia reformada. Dito isso, existe uma outra coisa na igreja anglicana que me apetece, que eu gosto, e que não necessariamente é uma coisa que eu tenha como sine qua non, que eu acho que toda igreja tem que ser assim, tá? Existem várias alas dentro da igreja anglicana que optam por uma liturgia mais alta. O que é a liturgia mais alta? Celebração de ceia todo culto, uma sacramentalidade maior, são coisas no anglicanismo
que eu gosto, admiro e tenho uma predileção, mas essa predileção ela não é uma coisa assim que toda igreja deveria assim, ser assim, não, mas é algo que está no anglicanismo e eu gosto. Uma coisa que está no anglicanismo e está em outros ambientes evangélicos e eu não gosto é uma obsessão pela patrística, como se a patrística fosse inerrante. Tá? Essa é um lado de alguns anglicanos de internet, às vezes que nem frequentam a igreja anglicana, porque não tem igreja anglicana perto deles, mas eles viram anglicanos radicais de internet, que tem uma fase da jaula até mais preocupante do que fases da jaula de calvinistas por aí, e até, ultimamente, de alguns arminianos que também estão precisando de uma jaulinha ultimamente, né? Então, tem essa galera daquilo que eu chamo simpaticamente de abdias, né? Que é a ala biruta das igrejas anglicanas. Toda igreja tem uma ala biruta, a ala biruta das igrejas anglicanas, a abdias, esses caras aí que são obcecados pela patrística. Patrística é uma coisa legal, é interessante, é importante a gente conhecer a história da igreja e a gente deve levar muito em consideração aquilo que os pais da igreja dizem, entretanto, levá-los ao ponto de canonização quase bíblica, como alguns deles levam, é problemático. Ignorar o antijudaísmo de Crisóstomo, por exemplo, é complicado. Ignorar a misoginia que está presente muitas vezes nesses representantes aí da patrística é um negócio complicado. Ignorar que muitas vezes eles são maus leitores e maus exegetas do texto bíblico também é complicado. Então, agora, não é privilégio do anglicanismo ter esses caras. Victor, o que acha do comentário de Romanos de Douglas Moo? Excelente comentário, entre os comentários de Romanos da ala mais próxima da teologia reformada, o melhor deles seguramente. Não é um comentário que muda a história, mas é um comentário extremamente útil. Talvez o mais útil para pregação e para ensino que você tem hoje publicado, tanto em língua inglesa quanto em língua portuguesa. Você pegar, por exemplo, o comentário do Jimmy Dunn, né, do James Dunn, é um comentário historicamente que provoca muito mais mudança e que daqui a 200 anos talvez vai ser muito mais estudado do que Douglas Moo. Agora, que é um comentário bom para pregar, Douglas Moo é excepcional. Para quem não sabe, Douglas Moo foi orientador do meu orientador de mestrado, então talvez eu tenha um viés aí para elogiar o Douglas Moo em todo tipo de coisa. Impureza é diferente de pecado, pode falar um pouco mais? Posso. De onde veio essa pergunta? Lá do meu Instagram, porque eu comentei que a regra número 1 para ler teologia sacerdotal é saber diferenciar pecado de impureza. Impureza ritual, impureza cerimonial não é pecado. A mulher, quando dá à luz, precisa passar por ritual de purificação. Maria passou, ela não está em pecado porque deu à luz, gente. Tá? Impureza cerimonial tem a ver com vida e morte. Impureza cerimonial tem a ver com trazer para o ambiente ritual, para o ambiente sacerdotal, para o ambiente do templo, coisas que não pertencem ao templo. O templo indica vida, o sangue fora do corpo, ele está fora de lugar, ele indica morte, então as duas coisas não podem andar juntas, portanto você tem que passar por purificação para poder estar ritualmente, cerimonialmente puro, porque impureza tem a ver com a coisa adequada estar no lugar adequado e a coisa... Isso é pureza, né? E impureza é quando a coisa inadequada está no lugar inadequado. Vou usar uma ilustração para você entender aqui. Se eu chego aqui com um sapato novo, é o exemplo que eu sempre uso. Quando eu chego aqui com um sapato novo, ele está novo, acabei de tirar da caixa, ele está limpo. E aí, o que acontece? Se eu te dou esse sapato, nunca foi usado, eu pergunto pra você, esse sapato tá sujo? Você olha, ele nunca foi usado, você vai me dizer, ele tá limpo. Aí eu pego um balde de pipoca e coloco esse sapato que nunca foi usado dentro do balde de pipoca. E você vai ficar com a impressão que eu sujei a pipoca, né?
Não é essa a impressão? Entretanto, quando você começa a comer a pipoca e cai pipoca no chão, que é onde o sapato anda, você fala, opa, sujou o chão. Uai, mas como que a pipoca que era limpa e você comeria, no chão ela se torna sujeira e o sapato no chão ele é limpo, mas dentro do balde de pipoca ele é a sujeira? É um negócio louco. Por quê? Pureza e impureza tem a ver com a coisa certa estar no lugar certo. Basicamente é isso. E no ambiente sacerdotal é isso que acontece. Ah, Vitor, isso é muito complicado, não me convenceu. Passa aqui na descrição, vai ter um link para Pureza e Perigo da Mary Douglas. E aí você vai entender perfeitamente que pureza e impureza não são sinônimos de estar em pecado ou estar sem pecado, tá? A mulher que dá a luz, ela não está em pecado porque deu a luz. Ela só está cerimonialmente impura. Beleza? Perguntas respondidas? Então, esse era o meu recado para hoje. Deixe a sua pergunta para a próxima perguntas e respostas aqui nos comentários e a gente vai se vendo por aí. E não se esqueça de passar aqui na descrição, dar uma olhada nos links que aqui estão, eventualmente se tornar um membro do canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.